Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui nos estúdios do Sinduscom Paraná Oeste, nós reunimos os grandes nomes da indústria da construção civil para tratar temas que são relevantes para a sua empresa, para a sua carreira, para a sua jornada profissional. Por isso, se você não está ainda nos seguindo aqui no canal do YouTube ou no Spotify, faça isso. Inscreve ali, clica no seguir, né? Se inscrever. Nós estamos tanto no YouTube quanto no Spotify com muito podcast interessante, onde você vai aprender com os grandes nomes da indústria da construção civil. Em cada novo episódio, nós trazemos pessoas que falam aquilo que fazem, então são temas realmente muito relevantes. A nossa segunda temporada ela foi possível graças aos nossos patrocinadores, ao Senai, a Mútua e também a R. Dalmolin, que nos apoiaram nesta segunda temporada. Hoje, Ricardo Parzianello, a mesa está pesada, né? Está pesada. Hoje a mesa está muito bacana. Nós vamos falar sobre a reforma tributária na construção civil, um tema de extrema relevância. E não adianta você pensar que isso aí nem vou assistir agora, porque isso aí só começa no que vem. Negativo. Você tem que começar a se preparar desde já, por isso é um tema que você deve assistir, compartilhar com seus colegas, porque tem coisa muito importante que vai ser tratada neste episódio. Aqui ao meu lado está Ricardo Parzianello, engenheiro civil, presidente do Sinduscom Paraná Oeste na gestão 23-25, conselheiro do SESI Paraná e sócio da empresa CPD. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Sinduscast. Olá, Vinícius, obrigado, sempre uma honra e uma satisfação estar aqui participando e conversando sobre temas relevantes do setor, principalmente esse agora que vai impactar todo mundo, que é a reforma tributária. Bacana. Aqui, Jefferson Silva, nosso parceiro aqui da casa do Sinduscom Paraná Oeste, advogado, contador, especialista em direito tributário e direito societário, coordenador da Câmara Técnica Tributária da ASIC e conselheiro municipal no Conselho de Contribuintes de Cascavel. Jefferson, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso Sinduscast. Obrigado, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho de ideias e conhecimento com vocês. Acredito que será muito proveitoso para todos nós e que vocês que estão aí nos ouvindo também possam estar adquirindo um pouquinho mais de informação sobre esse tema que é tão relevante. Que bacana. E com grande alegria, trazemos aqui também Fernando Guedes, doutor Fernando Guedes, advogado, professor universitário e referência no campo jurídico da construção civil. Desde 2017 ocupa cargos de destaque na CEBIC, incluindo a vice-presidência jurídica, além da liderança no Conselho Jurídico Conjur e na Comissão de Políticas e Relações Trabalhistas, o CPRT. Hoje, o Fernando Guedes ocupa a posição de presidente executivo da entidade nacional. Seja muito bem-vindo ao nosso Sinduscast. Eu que agradeço, eu que sinto bem aqui, Vinícius. Você falou que é um orgulho, mas você falou a mesa está muito pesada, né? Está com você, está com o Ricardo, está com o Gerson, a quem eu cumprimento aqui. Mas é sempre uma alegria conversar com os amigos de Cascavel, né? Eu acho que a região do Oeste do Paraná é uma referência, né, para o setor da construção nacional. Uhum. Então é sempre um prazer estar aqui e falar desse tema tão importante, igual você disse. Porque podemos escrever, já estamos atrasados. Não é que não vai acontecer, ou não vai acontecer agora, né, Jefferson? A palavra, a frase, acho que é essa, o mote, já estamos atrasados. Muita coisa está acontecendo, as empresas têm que fazer muita coisa e muitas delas ainda não estão fazendo. Esse que é o grande ponto, né? Bacana, mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria te conhecer um pouco mais, conhecer a história, quem que é o Dr. Fernando Guedes, quem que é o Dr. Jefferson, e um pouquinho essa tua trajetória até aqui, hoje, né, como ocupando a presidência do Conselho, a presidência executiva da entidade nacional. Para começar, doutor é só o Jefferson aqui, né? Doutor é só o Jefferson, que o doutor é médico ou que tem doutorado. Eu não tenho doutorado, não sou médico, então não adianta, né? Mas, Vinícius, a CEBIC é uma entidade nacional que congrega 96 outras entidades, né? Do setor da construção e do mercado imobiliário.
que o Sinduscom Paranoeste é um dos nossos orgulhosos associados aí há muitos anos, contribui muito, está sempre presente nas grandes discussões nacionais. E desde 2017, como você falou, eu fui convidado para trabalhar junto com o setor da construção nacional lá, naquele momento, na Comissão de Política de Relações Trabalhistas. A gente passou por alguns períodos muito interessantes, como a reforma trabalhista, de alguma modificação na legislação muito forte naquela época. Tivemos discussões sobre a mudança das normas regulamentadoras. Foi uma época muito... assim, não temos tempo ruim, como diz o outro, em relação a ao trabalho lá na CEBIC. Da CPRT, eu fui convidado pela atual gestão do presidente do Conselho, Renato Correia, para trabalhar na vice-presidência jurídica. E na liderança do nosso Conselho Jurídico. Outro desafio, especialmente a reforma tributária. Eu assumi a vice-presidência jurídica em julho de 2023. Em agosto de 2023, já a proposta de emenda constitucional, que virou a emenda constitucional 123, ela estava voltando do Senado para a Câmara, pra vocês terem uma ideia. No mês seguinte. Ela estava, na verdade, ela estava ainda em fase final de análise pelo Senado e voltando para a Câmara. Então, já começamos bem. Então, 2017 a reforma trabalhista, 2023 a reforma tributária. Sim. E 2025, fora a questão da PEC, nós tivemos também a discussão da Lei Complementar 214, estamos tendo ainda a discussão sobre a PEC 108, a PEC não, o PLP 108, que é a parte do outro lado da reforma tributária, nós vamos detalhar lá na frente. Mas agora, em 2025, depois de uma conversa interna, a CEBIC decidiu mudar sua governança. Que as funções executivas também eram exercidas pelo presidente do Conselho, Renato Correia, e o estatuto ele prevê a possibilidade da assunção de um presidente executivo, justamente para dividir as funções executivas com o presidente do Conselho, que é um empresário que tem que tocar os seus negócios e por aí vai. E com muita alegria fui convidado, E com muita alegria o nosso Conselho de Administração também aprovou por unanimidade. Então, desde junho, eu estou nesse desafio aí da condução pela presidência executiva da CEBIC. Mas não paramos. A reforma tributária, não vamos falar aqui, Jefferson, que continua sendo discutida. Além do PLP 108, nós temos a regulamentação da regulamentação, que são os procedimentos de implementação da reforma que começarão no próximo ano. Aí, se me permita, para encerrar essa fala, a CEBIC está trabalhando nisso. Nós temos um grupo de pessoas trabalhando junto com a Receita Federal, discutindo esses procedimentos, quais serão as obrigações acessórias, os conceitos de discussão, os documentos fiscais. Nós vamos emitir nota fiscal? O setor imobiliário vai emitir nota fiscal? Hoje nós já temos a escritura pública, que é o nosso documento formal. Como é que vai ser isso? Isso tudo está sendo discutido ainda. Que bacana, que bacana. Primeiro, parabéns, por estar então nesse cargo a partir de agora, com méritos, com muita certeza, alegria, com muita alegria. Ô Jefferson, e tu, Jefferson, agora aqui na nossa mesa, fala um pouquinho sobre você, a tua jornada aí até hoje. Bom, vamos lá. Sou aqui da regiãozinha mesmo, cidade do lado, Palotina, e Cascavel desde 2003, e atuando nessa área tributária desde 2010, E aí depois até por convite do próprio presidente aqui, o ex-presidente da casa, o Edson Vasconcelos, comecei a participar mais dessa parte associativa, a associação comercial, a SIC, a MIC, e aí junto com a carreira profissional, contábeis, direito. E hoje estamos lá como diretor jurídico da Associação Comercial, aqui, contribuindo sempre que necessário com todos os temas, não só a parte tributária, fiscal, que é a maior especialidade, mas a demanda que o associado, que as empresas têm hoje, no geral, em relação à regulamentação das políticas públicas nessa parte jurídica é muito grande. Então, ora a legislação trabalhista, ora a legislação comercial, ora o direito do consumidor, ora o direito de abrir o meu comércio, principalmente no tempo de pandemia, nós tivemos aí uma atuação intensa em relação a essas relações entre União e entes públicos e entes privados, e agora estamos aí com esses desafios, falo com pesar porque esse cargo que hoje eu assumo era antes do Sandro, que era um grande parceiro, principalmente do Sinduscom, um amigo que eu levo pro resto da vida, o carisma dele, mas estamos tentando fazer um legado bacana aí em relação ao que foi. Bacana, Jefferson.
Já estamos atrasados? Que história é essa? Eu ouvi você falar agora, Jefferson, eu pensei o seguinte, né? Um empresário, seja da construção civil ou de diversos setores como na SIC, né? Ele lida com 1000 situações, né? Ele tem que entender do negócio dele, fazer o negócio girar, ter os funcionários dele, mas entender de questões tributárias, jurídicas. Então, quando eu ouço, né, já estamos atrasados, eu acho que o empresário é muito isso, né? Ele vai resolvendo uma coisa por vez e quando vê, tá em cima da tampa para ele resolver um problema tão importante como esse, né, Fernando? Por que já estamos atrasados? Qual que é a nossa atual situação nessa reforma? Já estamos atrasados nisso, porque a reforma já está rodando, né? Igual eu falei, nós estamos no momento de regulamentação da regulamentação. A lei complementar que trata da reforma já está em vigor, ou seja, as regras já estão definidas, pelo menos as regras macro, e estamos atrasados principalmente no que eu falo de aculturamento do empresário. Eu acho que o empresário, de fato, ele tem muita coisa para cuidar do dia a dia dele, ele não precisa ficar fazendo conta de quanto ele vai pagar de tributo, realmente não é a função dele, mas ele tem que entender hoje, e nisso nós estamos atrasados, ele tem que entender o conceito que permeia a reforma tributária, de onde nós estamos saindo para onde nós estamos chegando. Bacana. Né? Onde nós vamos. O setor da construção e do mercado imobiliário é um setor viciado em tributos sobre faturamento. Eu falo muito essa frase. Nós somos viciados em RET e somos viciados em lucro presumido. Né? Perfeito. E com a mudança, né, Jefferson? A mudança, nós vamos sair desse modelo e entrar no modelo de não cumulatividade, um modelo de acabar com essa tributação por cascata. Isso vai mudar toda a nossa forma de operar. A reforma tributária, ela vai mudar o modelo de negócio, não é só o modelo de tributação, não. Né? Nós teremos aí incentivos à industrialização, teremos a questão de débitos e créditos, formalização. A reforma tributária vai induzir aquelas atividades que ainda persistem na informalidade a virem para a formalidade. E isso tudo o empresário, voltando ao início da pergunta, por que nós estamos atrasados, ele precisa compreender esses conceitos para pensar o negócio dele já com base nessa nova formatação tributária. E para isso nós estamos atrasados. Legal. É uma visão até otimista. Eu digo otimista de ver, porque às vezes tem muita gente que eu tenho percebido, isso aí vai acabar com nós, vamos lascar. E talvez, né, Ricardo, não seja exatamente assim, né? O que o empresário tem de dificuldade hoje é enxergar como vai ser isso depois que entrar em vigor, né? Porque realmente o que o Dr. Fernando falou é um fato. A gente está acostumado em pagar imposto sobre o faturamento e agora a conta é realmente diferente, né? Complexa. É mais complexa e demanda um pouco mais de conhecimento até técnico-jurídico, que isso acredito que vai ser uma responsabilidade dos contadores, né? Mas a empresa tem que estar ciente de como que vai funcionar esse novo sistema para poder também precificar seus preços, saber como que vai vender. A gente até estava comentando, como que você vai vender um imóvel hoje? Ou um serviço? Você vai vender o preço com imposto ou sem imposto? Então, são questões que ainda... Ex-tax. Vai ser igual nos Estados Unidos, que é o preço da mercadoria, e lá embaixo vem quanto tem o imposto, né? Então, são questões que a maioria dos empresários ainda está um pouco sem saber como que vai funcionar. E acaba gerando muitas incertezas e preocupações. Então, é bom a gente estar discutindo e se aprofundando nesse assunto. E o impacto, ele é em todo o ecossistema que norteia ali, que rodeia a própria construção civil. Então, o prestador de serviço terceirizado, o eletricista, qual vai ser o regime tributário dele? Ele vai ser um MEI, vai ser um simples, vai ser uma PJ normal? Vou conceder créditos, não vou conceder créditos. Então, tudo isso hoje é diferente. Hoje existe uma base sobre o faturamento até para esses pequenos prestadores de serviço, que com a reforma tributária tem que fazer conta para saber se eles vão continuar na forma atual ou se eles vão ser optantes por esses novos tributos e conceder créditos adquirentes. Explica um pouco mais aí, Jefferson, na questão técnica mesmo da coisa, né? A questão do débito e crédito, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam exatamente, né? Por que mas como assim? Eu vou ter que mudar de regime tributário para eu poder, né, gerar crédito para o meu cliente? Como é que funciona isso? Então, é importante tecnicamente que seja compreendido. Vamos lá. Hoje, empresas da construção civil, elas fazem opção pelo lucro presumido, lucro real, enfim, mas em relação aos tributos sobre consumo, hoje,
falando de PIS e COFINS e ICMS, não são bem sobre o consumo, mas é uma similaridade. A CBS e IBS vem para substituir esses tributos antigos e substituindo vai permitir um crédito amplo, uma não cumulatividade plena. Com essa não cumulatividade significa que, sobre todas as operações, então não é só faturamento, sobre todas as operações haverá incidência desses novos tributos. A alíquota de cada setor é uma definida, a construção civil teve algumas reduções, tem um fator de redução, fator social, algumas tratativas, mas sobre essa alíquota haverão créditos concedidos e esses créditos serão com base nas aquisições que as empresas farão dos seus fornecedores, dos seus prestadores de serviço. E esse crédito, ele vai ser representado pelo valor que aquele teu fornecedor / prestador de serviço pagou. Então, a gente também está chamando de crédito financeiro, não mais um crédito presumido ou algo assim que uma expectativa de crédito. Essencialidade da operação, integração ao produto, essas coisas, conceitos que tem hoje vão acabar, né? Isso. O crédito é simplesmente aquele destacado no documento fiscal, na escritura, enfim, no documento idôneo, tratando assim com um termo. E aí todo esse valor que tiver de crédito você vai poder reduzir daquilo que você deveria pagar. E essa redução ainda, se todas as ferramentas do governo estiverem ativas, como é a previsão, tem o split payment que vai fazer ali já uma apuração quase que assistida, então todos esses valores já ficarão disponíveis para o contador, né, para o técnico responsável na hora de apurar o tributo, já como tudo é para ser documento eletrônico, né? Toda nota fiscal emitida ou recebida gera um ROC, que eles chamam, né? Um registro de operação de consumo, e esse registro vai lá, você teve X de operações de saída e que você deve pagar tal valor, e você teve Y de operações de entrada, e esse Y gera também um crédito de X, e aí você vai pagar a diferença. Tá. Então, basicamente isso. Quando você pergunta, Vinícius, eu tenho que mudar o meu regime ou não tenho que mudar? Eu falo isso sempre, principalmente para os pequenos, para quem hoje é uma microempresa. Depende do quê? De quem quer ter o público. Eu sou um microempresário e eu atendo basicamente pessoas físicas. Se eu atendo pessoas físicas, eu não tenho interesse nenhum eles não têm interesse nenhum em receber créditos. Mas se eu sou um prestador de serviço que atendo essencialmente pessoas jurídicas, e aí sim isso vai acabar sendo um diferencial competitivo, a questão do crédito fiscal, vai ser importante sim você fazer essa conta e tratar disso. Além, óbvio, das diferenças que nós vamos ter em relação a crédito por destino ou origem. Hoje nós estamos acostumados aí com outro formato. Sim. Eu acho que posso complementar. Claro, deve. Um negócio interessante para falar, igual eu falei, para a gente passar o conceito para o aculturamento do empresário. Exato. Imagina quando você compra hoje tijolo. Você paga R$140, vamos supor assim, no milheiro, dando um valor bem chute mesmo, só para facilitar a nossa vida aqui, né? R$140. Na sua contabilidade, você pega R$140 e lança lá todo em custo de insumos. 140. Então, na hora que você for fazer o resultado da sua obra, você vai considerar como custo 140. E nesse 140 veio com toda a tributação carregada, né? Veio com PIS, COFINS, ICMS, às vezes IPI, tudo que veio das ISS, tudo que veio lá de trás. Que o cara já pagou. Que o cara já pagou, vai vir carregado nesse valor aí de 140. Usando esse exemplo, vamos usar um exemplo melhor? Vamos mudar de 140 para 128? Facilitar a nossa vida, né? Hoje é 128 direto no custo. No sistema novo, quando ele estiver plenamente em vigor, ele vai pegar esse 128 e vai dividir. Ele vai jogar em custo 100. E 28 ele vai colocar impostos a recuperar, o IBS, CBS a recuperar. É o crédito dele. Isso, contabilmente falando, é o crédito, né? Então, o que vai influenciar no custo da obra dele vai ser só o 100, o 28 não. E essa é a grande jogada da não cumulatividade, que você não carrega tributo em cascata das operações anteriores. Tributo não vai ser mais um item, né, crítico para a definição do seu negócio.
Tributo não, por quê? Porque ele não vai mais incidir sobre a operação em si, sim só sobre valores agregados que, no final das contas, quem vai pagar vai ser o consumidor final. Ficou didático isso aqui, ficou fácil de entender realmente. Viu, Fernando e Dr. Jefferson? Então, a construtora, no caso, para a gente pegar aqui o nosso setor, né, ele vai ter que analisar com quem ele vai comprar, para saber se vai gerar crédito, se não vai gerar crédito, ver qual que é o mais vantajoso para ele. Não existe o cara comprar de alguém que não gera crédito para ele. Não, mas o simples não vai gerar crédito. O exemplo que eu citei, a empresa que está no Simples, vamos pegar um exemplo aqui do Continuar com o Tijolo. Eu sou uma empresa do Simples Nacional, eu te vendo por 128, mas como eu sou do Simples, você não faz crédito nenhum. Ele é do lucro real, vende por 128 e você faz 28 de crédito. O custo dele é 100. Na verdade, o Simples, ele vai gerar o direito a crédito ou daquela parcelinha, daquela beiradinha lá que tem dentro do no máximo do percentual 2% dele, vai dar? Mais ou menos isso, né? Acho que é isso mesmo. Ou ele fica no Simples, tira essa parcelinha e vai no que diz respeito ao IBS-CBS pro regime geral. Optante pelo regime geral IBS-CBS. Ele continua no Simples. É importante falar isso, né, Jefferson? Porque o que acontece? Pode ser vantagem, se ele for especialmente intensivo de mão de obra, pode ser vantagem, sim, claro, ele ficar no Simples. Né? Porque o Simples tem a questão da alíquota do INSS, né? Da alíquota patronal do INSS está embutida na geral. Então, se ele for um prestador de serviço ou mesmo uma indústria, pequena indústria, média indústria, optante pelo Simples, intensiva de mão de obra, primeira coisa que vale a pena ficar. Pode ser que valha. Segunda coisa, dependendo do público dele, como o Jefferson bem falou, pode ser o caso dele migrar, pelo menos em relação ao IBS-CBS, para o sistema de débito e crédito. Né? Porque aí ele vai trazer uma vantagem competitiva em relação aos outros que não fizeram essa migração, que ficarem só na alíquota, como eu falei, a beiradinha, né? Como a gente fala em Minas Gerais, né? A beiradinha da alíquota passiva de aproveitamento de crédito. É que a gente está falando, no caso, então pensando em empresas que forneçam um trabalho para a construção civil, né? Igual, nosso foco não é, por exemplo, o cara que atende lá a pessoa física, né? Mas sim entender esse público que a gente compra, né? É um profissional de arquitetura, eu tenho um escritório de arquitetura, eu atendo quem? Eu atendo pessoas físicas? Ou eu atendo empresas para fazer projetos? E aí é essa geração ou não de crédito. E importante falar, Vinícius, também, Ricardo e Jefferson, o MEI. O MEI não vai gerar crédito nenhum, nem essa possibilidade de opção, nem a beiradinha, nem a beiradinha, né? O MEI, ele, inclusive, dentro dessa lógica, ele foi criado justamente para atendimento à pessoa, ao cliente final, a pessoa física, é o cabeleireiro, é a manicure, é o pintor que faz o trabalho direto, eletricista, né? Mas ele também pode ser usado na atividade meio, só que não vai gerar direito a crédito nenhum. Então, pelo menos nesse modelo, o MEI tende até a não ser mais utilizado. Mas só para eu entender a questão de prazo das datas, né, onde serão implementados cada uma das etapas, né? Para esse cara aí, né, que hoje ele é simples e não optante ali pelos impostos, ou então, cara, esse cara já tem que estar se ligando, já alterando, ou as etapas de alteração dos tributos vão dar tempo para ele, lá na frente, ele fazer a opção? Quer responder? Boa pergunta. Ele não pode alterar ainda, o Jefferson completa, né, Jefferson? Ele não pode porque ainda a regulamentação não está completa. Precisamos ainda de detalhes, principalmente quanto a obrigações acessórias, declarações, documentos fiscais, apuração, como é que isso vai fazer. Mas ele já tem que começar a pensar nisso. Ficar de olho, né? Com certeza. Entendi. Quando o Dr. Fernando falou que a reforma já está em vigor, já está em andamento, por quê? Temos lá a emenda constitucional, depois tivemos a lei complementar, então, lá chamar o arcabouço, é o esqueleto da reforma, é toda a estrutura base. E uma parte dela, que é o teste, já começa agora em janeiro de 2026. E aí, janeiro de 27, aí sim, essa pessoa, esse profissional, já tem que saber o que ele vai fazer. Então, em 26 ele vai estar treinando ali para 27 ele tem uma oportunidade de testar, junto com a Receita, porque a Receita Federal também vai testar para saber qual que é a alíquota efetiva que ela vai aplicar, mas esse prestador de serviço também. Qual vai ser a minha opção? Como que eu vou me comportar tributariamente falando no próximo de 2027? Fernando, o que você acha que as construtoras precisavam ir se preparando para esse momento, né? Principalmente nas questões contratuais de longo prazo? Importante.
Isso aí é uma... As nossas obras não é 6 meses, obras de 4 anos, 5 anos, né? Essa pergunta é interessante, né? Você tem que pensar no seguinte: o setor da construção do mercado imobiliário, as operações com bens imóveis em geral estão num regime específico dentro da Lei Complementar 214. Eu falo específico, não é beneficiado, não é melhorado, não é ajudado, é específico. Por quê? Porque o sistema IVA, né, que é o IBS-CBS, Imposto ao Valor Agregado, ele não foi feito para construção. E a construção não foi feita por sistema IVA. Tanto é assim que hoje a construção ela é uma ficção jurídica, né? Nós rodamos entre a indústria, entre os serviços, entre a incorporação imobiliária, entre a locação, entre o loteamento. Bem amplo, né? Nós circulamos entre isso tudo aí, né? Então, por isso que havia uma dificuldade na tributação sobre consumo nas nossas atividades, especialmente no imobiliário. Aí veio o sistema IBS-CBS, sistema IVA, né, que a ideia era fazer uma base de incidência ampla, não mais dividir sobre serviços, mercadorias, produtos, construção, streaming, nada. Operou de forma onerosa, paga imposto. Ponto. Né? Essa é a ideia do sistema IVA, do sistema de tributação sobre consumo. Então, trouxe as atividades de construção para dentro. Né? Aí, dentro desse regime específico, em que você tem algumas questões próprias, por exemplo, contratos de longo prazo. Né? Contratos privados, eles se resolvem entre o privado. Então, se nós temos contratos de fornecimento de nossos fornecedores ou de serviço com nossos clientes privados, por exemplo, o que vai acontecer na virada em 2027 é uma situação que tem que ser resolvida entre os contratantes. Eu já tenho enfrentado esse tipo de demanda. Já tem chegado lá, né? Já tem chegado. Mesmo de não ter nada previsto em contrato? Principalmente contrato de aluguel. Tipo, eu tenho um contrato de aluguel para 10 anos, aí tem um valor determinado. Mudar, né? Com o IBS, assim, com o IBS, vai sair. O IBS vai chegar... Desculpa, a CBS vai chegar em 1º de janeiro de 2027. E o IBS é a partir de 1º de janeiro de 2029. E os contratos que estão, mesmo que ele não tenha escrito, obviamente, você tem que haver uma recomposição. Pois houve um fato do príncipe, uma mudança tributária, uma mudança... Legalmente, tem essa previsão de você poder ajustar com o seu contratante. Em tese, sim, né? Mas você pega, por exemplo, nos contratos de longo prazo imobiliários, as promessas de compra e venda. Né? As promessas de compra e venda imobiliárias, elas são irretratáveis e irrevogáveis. Nós tivemos um problema, inclusive, em relação a isso, com um aumento de custos que nós tivemos muito grande durante a pandemia, né? Dessa adaptação que foi, esse problema que foi, a gente, no caso imobiliário, não pôde repassar preço, né? Mas no caso dos serviços de construção, privados, você tem essa discussão da possibilidade de recomposição. Tem que ver o que está no contrato, o Código Civil prevê algumas mudanças, algumas possibilidades e tudo mais. No público, a própria legislação trouxe essa possibilidade de repactuação, né? Repactuação com prazo de resposta pelo ente público de 90 dias, inclusive, a partir do momento em que o contratado apresenta a sua planilha nova. Então, a gente tem que fazer contas a partir do momento que isso entra em vigor, saber se de fato aquilo vai implicar em um aumento de preço. Lembrando que a partir de 1º de janeiro de 2027, em relação aos federais, preço é uma coisa, imposto é outra coisa. Não é mais embutido. Né? Caraca. Não é mais embutido. Então tem que saber se isso mexeu no preço para aí sim você ir lá no ente público e pedir a recomposição. E ele tem 90 dias para te responder. Né? Também não, 120. E a própria tratativa, né, falando dos contratos privados, né, que acho que é o que movimenta aqui também. Quando você, a depender do regime que você opta, então nós estávamos falando do regime de transição, por exemplo, que é ali para a construção civil. Então, se você optante pelo regime de transição, o valor do IBS-CBS que você recebe não faz crédito, você não consegue entrar nessa conta. E aí, você vai fazer um ajuste, só vai encarecer o teu custo. Então, eu optei pelo regime, eu tenho que negociar urgentemente com esses contratos, porque aquele valor adicionado de IBS-CBS vai virar um custo a mais de produção. Entendi. Fernando, com relação à incorporação ali, quem tiver com o RET já em andamento, ele continuará até o fim do empreendimento? E como que fica a questão daí também do preço dos materiais? Porque como toda a outra sistemática vai ser alterada, os preços podem ser que mudem também, né? Falando dos preços primeiro, em toda implementação de IVA moderna no mundo,
Nós tivemos aí, nos últimos 20 anos, aí, Canadá, Nova Zelândia, Índia, África do Sul, alguns países assim, né, que implementaram o modelo IVA, saíram no modelo de consumo parecido com o brasileiro e vieram para o IVA. Teve o que tecnicamente é chamado, me perdoem a tecnicidade, né, dessas coisas, né, de adequação dos preços relativos dos insumos. Né, ou de recomposição dos preços relativos. O que são preços relativos? São preços em que a economia já costuma trabalhar e de repente ela é readequada a uma mudança tributária. O botão de reset ali. Mais ou menos assim. Né? E no reset, na hora que o sistema está resetando, vamos dizer assim, nós não sabemos exatamente qual que é o efeito desse novo sistema no HD do nosso computador, vamos falar assim. Então, o próprio HD, por segurança, né, e por conforto e por proteção, ele admite tudo lá como sendo novo. O que isso quer dizer? O que essa metáfora que eu estou falando quer dizer? Podemos ter uma inflação tributária durante o período de adaptação ou de implementação das novas regras. Né? Justamente isso. É o sistema adaptando. Eu atuo muito com varejo, né, com supermercadistas, e aí eles são os que mais têm esse questionamento. Tá, mas aí no final, o produto vai ficar mais barato ou mais caro na gôndola? Porque quando você coloca a alíquota, o conceito do imposto por fora, é o valor do produto mais o imposto. Então hoje se custa R$20 um quilo de um pacote de arroz, então vai ser R$20 mais eventual imposto que tenha sobre ele. Então esse mais mas aí o meu consumidor que pagava 20 vai pagar 23? Esse é o conceito. Quando o consumidor, e aí tem o ajuste. Né? Aí vem os ajustes, vem justamente essa inflação, esse momento em que, assim, o fornecedor, ele vende por 128 naquele exemplo que a gente fez, né? Com os tributos de hoje. O certo é ele tirar os tributos de hoje e colocar os tributos novos. Mas não vai acontecer tão simples assim, porque vai ter a transição. É a readequação, né, dos preços relativos dos insumos. É justamente não acontecer isso. Quanto à segunda questão, Ricardo, você falou do RET, né? Existe na legislação uma regra de transição em que as empresas que até 31 de dezembro de 2026... Que 28. 28. Né? Começa 28, elas vão poder optar por um regime simplificado que no fim do dia é o RET. Né? E no caso do loteamento, no fim do dia é o lucro presumido. Inclusive com as alíquotas antigas de 3,65. E na alocação também é como se fosse o lucro presumido 3,65. Ela vai poder fazer essa opção. Isso serve para empreendimentos lançados antes de 2027. O empreendimento lançado em 2025, por exemplo, que atravessa 27, que é a data base da entrada em vigor da CBS, vai poder fazer essa opção em 27. E empreendimentos lançados até 31 de dezembro de 2028 poderão fazer essa opção. Né? Poderão fazer a opção. Ela é boa ou não é, aí já é outra história. Né? Ô Jefferson, me veio uma dúvida aqui. A gente começou, eu tenho ali vários negócios ali no nosso grupo empresarial, e um deles é uma empresa de projeto. E se você citou o arquiteto, no caso são engenheiros, né? Então tem uma empresa de projetos de engenharia, né? Assim como vários aqui dentro da casa, ou como os advogados, inclusive, né? O setor de advocacia é a mesma coisa, né? A gente presta serviço e praticamente o nosso maior custo é o custo da mão de obra, né? Então tem a remuneração de cada engenheiro e tal, e não tem insumos no projeto, né? Não tem nada a não ser mão de obra. E me parece que essa empresa vai sofrer um impacto grande no começo aí, né? Acho que esse ajuste de alíquota relativa vai impactar bastante. Mão de obra não emite nota fiscal, não, né, mão de obra não vai, uma mão de obra não vai dar crédito, mas esses setores de atividade regulamentada, eles também dentro desse esqueleto da reforma, eles têm uma alíquota reduzida. Então mesmo que você é uma empresa optante pelo Simples Nacional, uma empresa de projeto, não sei se é ou não. Isso, lucro presumido. Então você essencialmente vai ser contribuinte do IBS e CBS. Como contribuinte você vai ter uma alíquota reduzida, justamente foi pensada que essas atividades têm menos insumos do que outras atividades em relação a isso. É uma alíquota reduzida em 30%, mas vai ter esse recolhimento para
poder gerar crédito, no caso, para quem você tem de clientes. Ah, sim, os clientes vão exigir, inclusive, que as empresas sejam contribuintes ou os pequenos escritórios, inclusive de pessoa física, que às vezes o cara é MEI e esse cara saiu fora do jogo. Pessoa física ou jurídica? Jurídica, sempre jurídica. Então não vai fazer diferença. Com a redução ou sem redução. Porque ele vai tomar crédito. Entendi. Ele vai tomar crédito. O que você pagar de imposto, ele vai utilizar. Ele vai utilizar. Então, entendi, bacana. Mas aí o importante é essas questões que falou, até do regime de transição. Ah, não, eu vou optar pelo RET no futuro. Pronto, já não faz crédito mais. Aí já não faz, entendeu? Exatamente. Então, perfeito. Então tem que pensar realmente, não só em você, mas em todo o ecossistema envolvido ali nessa tratativa. Tem muita oportunidade escondida, me parece, né, Fernando? Só que tem que estudar, né? Entender o processo. Ter um bom advogado, um bom contador. Tem que ter. Olha, Vinícius, eu acho o seguinte, é uma oportunidade para as empresas que são organizadas e são sérias, né? É uma mudança de modelo, igual nós estamos falando, vai impactar inclusive no modelo de negócio. Igual a gente fala, por exemplo, por que o setor não industrializa de forma efetiva hoje? Por vários motivos, mas o principal deles é porque é caro. E é caro por quê? Porque ele vem carregado de tributos, aos 128 que eu falei lá atrás, né? Encarregado de tributos que eu não consigo compensar em relação ao meu produto. Então, há uma tendência muito forte à reforma tributária incentivar a industrialização. E isso vai mudar o modelo de empresas. E a empresa que estiver consciente, por isso que eu falei do aculturamento, se ela estiver consciente dessas possibilidades de mudança, ela vai investir em recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos para colocar a sua empresa dentro dessa nova realidade. Porque quem não tiver capacidade de fazer essas análises, porque cada empreendimento vai ser uma análise diferente, né? Cada empreendimento é um negócio diferente, né, Jefferson? Ainda mais considerando, a gente falou da alíquota do destino, né? Então, assim, hoje você construir em Cascavel, em outra cidade, cada cidade vai ter sua alíquota, sua tratativa. E cada obra vai ser uma empresa. Tem uma característica. Vai ser uma empresa. Cada obra tem uma característica, tem obra que vai ter mais material, mais mão de obra, vai ser diferente e tal, mas isso tudo tem impactos em relação à reforma tributária. E a empresa tem que estar preparada para entender isso. Porque na hora que ela fizer o planejamento dela, né, para aquele empreendimento, ela não vai só considerar uma viabilidade econômico-financeira tradicional como nós fazemos hoje. Eu pego custos, pego custo de terreno, custo financeiro, custo de insumos, custo de mão de obra, preço de mercado, faço uma composição ali e vejo a viabilidade do meu terreno, a grosso modo, do meu empreendimento. Não vai ser mais assim. É como se essa viabilidade, pensando no imobiliário, né? Mas serve também para serviço de construção. Ela vai ser apurada tipo que de forma just in time ao longo da obra ou do empreendimento como um todo. Você vai estar todo momento apurando essa viabilidade. Quer ver um exemplo? Acho que é até bacana a gente ver isso, a diferença do setor da construção para outros setores, né? Por que o setor da construção está no regime específico? Insisto tanto nisso. Quando você vai vender um copo, né? A empresa vai lá, fabrica o copo, manda para o distribuidor manda para o varejista manda para o consumidor. Você tem todas essas etapas aí, né? Tem todas as etapas. A empresa de construção não, ela comprou um insumo, construiu e vendeu. Então ela faz às vezes distribuidora, de varejista, né? De tudo mais. Então pode ser, vamos pensar aqui na incorporação mais uma vez como exemplo, né? Qual que é o paraíso do incorporador imobiliário? É 100% das vendas no lançamento. Não é? Certeza. É o paraíso. Lançou, vendeu em meia hora. Vendeu em meia hora, tudo. Só que ele não vai ter um crédito nesse momento para compensar. R$1 de crédito. Em relação ao empreendimento, não. Ele tem os créditos da empresa dele. Pode ter no empreendimento lá o projeto, né, com uma locação lá de um estudo a depender do caso, até houve o ressarcimento muito baixo perante aos valores ali, né? Mas ele não consegue aproveitar esses créditos futuros? Não vai ter débitos. Ele já teve os débitos. Aí vem a outra novidade da reforma tributária que é bem bacana. Né? Muita gente confunde até com cashback. Né? E não é o cashback. É a possibilidade de, se você não tiver operações que você consiga compensar aqueles créditos, você receber de volta em dinheiro
o valor deles. E na construção, especialmente na construção imobiliária, isso vai ser muito relevante porque cada obra vai ser considerada uma empresa, entre aspas, para fins de apuração do IBS-CBS. Então ela vai chegar lá no Habite-se, né? E já vai ter vendido todas as unidades e ainda sobrou créditos, né? Por meio de um procedimento que a legislação, na regulamentação ainda está definindo, ela vai poder ir lá e pedir esse valor de volta, depositar na conta corrente dela. Eu acho que isso Né? que o doutor Fernando está falando é importante, é a mudança também, que a reforma não impacta só a contabilidade, só o empresário. Não. É o departamento financeiro. Sim, então, total. a necessidade de capital de giro, Fluxo nesse de caixa. o fluxo de caixa que eu tenho que ter. Eu lancei um empreendimento, vendi tudo, tá bom, agora você deve X valor de IBS, CBS. Não, mas eu não recebi nada. Você deve. Eu tenho que desembolsar. E como que ficou a questão do pagamento? Vai ser aquele regime de caixa ou regime de recebimento? No caso da construção imobiliária e do loteamento, é a medida que recebe. À medida que recebe. Como se fosse um caixa, um tipo de caixa. Né? Já a construção, serviço de construção, tanto público quanto privada, competência, como é hoje o ISS, né? Só o PIS/COFINS não é, né? Porque o PIS/COFINS é caixa. Sim. Mas o ISS é competência. Competência. No mês subsequente tem que pagar. Tem que pagar. Né? Tem que pagar. E vai ser via split payment, tal, essas coisas todas que nós estamos falando. Agora, uma dúvida, Fernando, você comentou do copo, né? Teve todo o processo ali de fabricação do copo e a loja vendeu para outra empresa, né? Ele vai se utilizar só desse último crédito ou de toda a cadeia? Não, à medida que ele vai passando de dono na cadeia, um vai aproveitando o relativo à cadeia anterior. O último, se você for pensar do ponto de vista financeiro, ele vai aproveitar de todas as cadeias anteriores. Sim. Quem paga na conta no final é o consumidor, né? É o consumidor final. Não tem como o cara não ter essa conversa e a cabeça não ficar... explodir a cabeça, né? Porque tem muito desafio, oportunidade por aí, mas eu acho que o que para mim, Fernando, fica muito claro é essa questão que tu comentaste, que é um novo conceito, né? Eu acho que tem muita coisa por trás aí que vai desmistificar, vai mudar esse raciocínio, né? E é importante, mais uma vez, que os empresários entendam, não deixem... Assim, o trabalho do contador, do advogado, do financeiro é fundamental, mas o aculturamento, insisto nessa palavra da reforma tributária, é top-down, é de cima para baixo. O empresário tem que entender isso que nós estamos falando, né? O empresário tem que entender que o paraíso da incorporação é vender na largada, ok, vender na largada, mas... Não sei se o Gerson vai concordar, eu falo muito isso. Nós, enquanto empresa, a gente não paga o imposto quando a gente vende, não vai pagar o tributo quando a gente vende. A gente paga quando a gente compra. E esse exemplo da venda de 100% do lançamento, ele mostra isso de forma muito clara. Eu paguei ali e aqueles tributos que, à medida que eu vou comprando os insumos que eu vou compensando, eu vou pagando, só que eu não vou conseguir compensar. A ideia do débito e crédito é um momento e um modelo de compensação. Se eu adiantei essa compensação, eu vou pagar por um tributo que eu não vou conseguir compensar exatamente naquele momento, isso vai ter um custo financeiro, um impacto que eu tenho que considerar na viabilidade do meu empreendimento. E o empresário tem que entender isso, né? E ele vai contar com os profissionais, advogados, contadores, financeiro e outros, para fazer essa conta para ele, mas ele tem que entender o conceito. E a outra coisa que é importante, ministro, que é o seguinte: o empresário é o primeiro que tem que entender esse conceito, mas todos os envolvidos na jornada de negócio da empresa também tem que entender. Então, se eu estou falando mais uma vez de incorporação, eu tenho que partir desde o projetista até o corretor de imóveis. Todos eles têm que entender o seu papel e o que isso significa dentro da reforma tributária. Sabe que vai ser um profissional que vai ser fundamental, tão importante quanto o advogado, o contador financeiro dessa empresa? É o profissional de suprimentos. Boa. É quem vai fazer as cotações de compras. É um camarada que hoje compra 128 e amanhã vai vir uma nota de 128 mais IBS, CBS, ele vai ter que... Opa, peraí. Vai ter que dar o alerta para alguém renegociar, ele vai ter que discutir esse tipo de coisa. Já tô vendo meu pai aqui, né? Pô, quem comprou esse negócio aqui e não viu que tinha o imposto? Não considerou isso, não pensou nisso? Poxa, vocês assistiram lá o podcast do Sinduscom e não pensaram nisso? Não, e assim, a questão da alíquota em várias cidades, da alíquota diferente pelas cidades.
Então, pensar que você é a pessoa do responsável pelo compras, e aí você tem unidade em Cascavel, Foz do Iguaçu e Santa Teresa, e aí você vê que a alíquota de Santa Teresa é mais barata, você compra por Santa Teresa porque o teu custo final vai ficar mais barato. Então, essa diferença também da logística vai ser muito importante. Eu tenho filial em Campo Grande, por exemplo, pode ser que tenha diferenças maiores ainda, né? Outra especificidade do setor da construção do mercado imobiliário. Como nós temos uma indústria itinerante, cada canteiro de obra é um chão de fábrica para a gente, né? A nossa logística, ela persegue cada canteiro. Sim. Né? Persegue cada canteiro. Mas muitas coisas, elas vão poder ser centralizadas. Hoje, por exemplo, no sistema de SPE imobiliário, é muito comum que eu faça, a legislação até permite, a incorporadora mãe, ela monta as SPEs, só que tem despesas na incorporadora mãe, despesas de marketing, despesas administrativas e tal, que elas são rateadas entre as SPEs de acordo com uma alocação que é feita lá. Né? Com o sistema novo isso não vai fazer sentido. E começa a pensar comigo, essa incorporadora mãe ela pode se transformar num centro compartilhado de serviço, que vai prestar serviços para as SPEs e para as outras empresas do grupo, emitindo nota. E eu concentrando as despesas nela, por exemplo, para efeitos de formação de crédito, inclusive de compras de insumos. Sim. Ela pode ser uma grande operadora logística a partir, vai se transformar. Olha a mudança no modelo de negócio que eu estou falando desde o início. Total. As incorporadoras grandes, que têm vários empreendimentos, né, espalhados na região, estado, Brasil afora, podem pensar nisso. A sede está em Cascavel, vou ter um galpão gigantesco aqui, vou administrar a logística comprando tudo por aqui e passando para as minhas obras com nota fiscal e tudo, com venda. E aí não tem mais incidência, se for transferência, enfim. Só se for venda, ok, mas transferência não tem. Mas pode até vender, né? Pode porque são empresas. Hoje, na verdade, com a alocação de despesas, de custos, né? Com a divisão de custos, é como se estivesse cobrando da SPE. Então, vamos transformar isso em efetivo. Né? Eu acho que as empresas, eu vou dar um exemplo, quando a Fungel mudou do lucro presumido para o lucro real, foi uma mudança de cultura dentro da empresa. A gente era muito não, pode fazer lá sem nota mesmo e tal. Não, isso não existe setor da construção. Faz um corte, não tem. Corta agora. Não, a gente fazia muito isso, né? Não se preocupava com quem estava comprando. Os caras mandassem lá. E quando a gente mudou para o lucro real, meu financeiro administrativo como assim? Você está comprando sem nota? Então, isso aí é uma cultura diferente da empresa que vai acabar. O varejo, né? O Gerson vai viver isso muito lá na associação, né? Porque o varejo também vai passar por uma mudança de cultura. O varejo e o pequeno atacado, vamos dizer assim, as distribuidoras, os depósitos de material de construção vão passar por uma pequena mudança. Eles vão ter que formalizar as suas operações. E como que está a questão de tecnologia para a implementação desses sistemas, né? Já existe alguma coisa que a gente já possa ter uma base de como que vai funcionar? Se vai ser automático? Tá querendo muito, né, Ricardo? Tá querendo muito. Mas se a gente está atrasado, alguém deve estar adiantado, né? Acredito que o Dr. Fernando vai ter essa informação com mais precisão, mas a partir de julho já iniciou aí um teste com 500 grandes empresas. Já está em 1.500 já. Em 1.500 empresas, então, que estão realmente já usando um sistema, óbvio, um protótipo, vamos tratar assim, do que será a apuração assistida, de como funcionará crédito, débito, crédito financeiro, liquidação da operação, toda essa tratativa, e justamente com essas particularidades que cada setor tem, ver como isso se comporta, para que realmente em 2027, que é o ano de fato ali, já esteja o mais redondo possível. Então, do lado da Receita Federal, ela tem trabalhado nessa construção, em parceria, óbvio, com o setor produtivo aí em termos geral. E acho que isso tem sido bem bacana. Acho que quase que toda semana sai uma atualização, alguma mudança, uma nota técnica. No começo tinha informação, tira informação, coloca informação, justamente pensando em como atender a demanda que vai ter. Bom, o sistema é para ser maior que o Pix, né? O volume de informações de processamento é para ser maior. Para isso o Brasil é muito bom, né? A gente consegue... Não, o sistema está pronto, gente. Entendi. A base do sistema é o Pix. E o Pix é um monumento. Funciona. O Pix é um colosso.
né? Pix é um colosso. Eu chamo o split payment de Pix tributário, inclusive, porque ele vai identificar por meio de uma chave criptografada que aquela operação se refere àquela venda e àquela compra, e que a venda é pelo Jefferson, a compra é do Ricardo, e o Ricardo tem créditos. Legal. E tal, sabe? Ele vai fazer toda essa apuração, que se chamar de apuração assistida, né? E como se fosse a declaração pré-preenchida, mas num nível muito maior do que a gente imagina hoje. Então, sistemas, respondendo a sua pergunta objetivamente, estão sendo trabalhados. Há, inclusive, a previsão do orçamento para 2026, o ano teste, né, de ter mais de R$ 1 bilhão justamente para desenvolvimento e implementação desses sistemas. Mais de R$ 1 bilhão que vai ter para o Comitê Gestor e para a Receita Federal trabalharem isso aí, né? Comitê Gestor do IBS e Receita Federal em relação à CBS. E as empresas de software estão correndo atrás, que eu acho que elas têm que entender como é que vai ser esse novo modelo, porque elas vão ser fundamentais na nossa apuração. Para fazer conciliação, né? Como é que eu concilio isso? Exato. Conciliação, ela puxar os APIs entre o sistema e a questão financeira, essa questão do split, por exemplo, né? Isso tudo vai depender de uma tecnologia muito redondinha, né? Fazer a comunicação entre empresa, receita e banco, né? Por exemplo, para fechar isso aí. Não, o financeiro da empresa, né? Você citou o exemplo aí, a ideia do split payment é para cada operação eu tenho um registro, esse registro gera já o split, né? A parte do governo e a parte do fornecedor, e aí você tem 50 compras do mesmo fornecedor, que cada compra gerou um registro e cada um é um split separado. Aí hoje o teu fornecedor... Quantas informações são processadas? O financeiro aí, né? Chega lá e fala, eu devo... Tem 100 notas aqui, dá 500 mil... Faz um TED de 500 mil. Se você fizer isso na parte, cada informação isolada não foi resolvida, ou melhor, liquidada perante a Receita Federal. Então, o seu financeiro vai trabalhar um pouquinho mais, tem que pagar boleto por boleto. Viu, Vinícius? A gente vê com toda essa conversa, né, que aquela nossa receita de bolo já não vai funcionar mais, né? Não vai ser uma receita de bolo que a gente utilizava para tudo, né? Que vai dar certo. A gente vai ter que ter um caderno de receitas, né? Realmente... O aculturamento aí. O aculturamento muito forte, porque cada caso vai ser um caso e o empresário vai ter que estar preparado. Vai realmente separar as empresas que estiverem à frente, que se prepararam, que se qualificaram, das outras que não estão tomando conhecimento, porque vai ser uma mudança de paradigmas muito grande. Meus amigos, a gente poderia ficar horas aqui falando, né? Muito mais tempo, né? Mas a gente vai chegando ao fim do nosso episódio. Sei que tem poderíamos... Não, ia falar, com certeza, né? Agora, no final, eu ia abrir para a mensagem final de fé e esperança para quem está nos ouvindo. Muitas velas acendidas, né? Mas agradecer aqui a oportunidade de conversar um pouco com os amigos aqui da região, de Cascavel, parabenizar pela iniciativa, né, o Sinduscom, por trazer o Sinduscast. Afinal de contas, é a forma mais efetiva hoje de levar informação ao nosso associado, e é isso que o Sinduscom faz, é trazer informação, debate, assim, enriquecer o associado com informações e com outras questões, justamente para melhorar o ambiente de negócio no setor da construção e do mercado imobiliário. Essa é a nossa função aqui do Sinduscom, lá em Brasília, da CEBIC. E deixar a mensagem final, que é essa. A reforma tributária é uma oportunidade. É uma oportunidade. Vai nos trazer complexidades? Vai nos trazer algumas complexidades, pois nós estamos acostumados com um sistema muito simples. Faturou, calculou, pagou. Muito simples. Agora não é mais faturar, calcular, pagar. Agora é comprar, registrar créditos, faturar, definir débitos, ver quanto foi no split, quanto sobrou, como é que ficou. A obra acabou, eu tenho que ver se sobrou ou não sobrou. Se sobrou, eu tenho que pedir de volta em dinheiro. Então essas complexidades, né, são uma oportunidade para o nosso setor. E a mensagem que eu quero deixar aqui nesse aculturamento que as empresas precisam ter é essa. Vejam como oportunidade, a alta direção entenda esse novo momento, que aí, assim eu tenho certeza que a sua empresa vai vencer esse capítulo aí, essa história da reforma tributária de forma extremamente competente e vai se dar muito bem lá na frente. De resto, muito obrigado. Bacana, Jefferson. Bom, obrigado também pelo convite, pela participação.
Acho que é uma iniciativa, já deixou de ter iniciativa, né? São quase 2 anos de podcast aqui. Eu acho que é uma forma muito assertiva de levar informação aos associados, aos ouvintes ali em relação ao tema. E a reforma tributária realmente ela será um novo marco em relação à atividade empresarial no país. Porque o Brasil é um país de grandes empreendedores, mas muitas vezes empreendedores despreparados. E aí vai vir essa tempestade, porque vamos passar por algumas turbulências. E aqueles mais preparados, aqueles sairão melhor nesse cenário assim que encerrar esse período de transição. Então, prepare-se, né? Procure conteúdo, estude um pouco. Sente um pouquinho do lado do contador para entender os cálculos, como que vai funcionar. Converse com o financeiro, converse com a tecnologia, converse com a logística. Todos os setores serão afetados, então tem que envolver todo mundo. A empresa que ainda não criou um grupo de estudo para reforma tributária está atrasada em relação a isso, que é preciso pensar realmente em cada detalhe. E do mais é isso, um mar de oportunidades. Abraço. Obrigado, Jefferson. Bom, primeiramente agradecer o Dr. Jefferson. Desde quando começou a discussão, eu acho que lá na Câmara da Reforma Tributária, a gente vinha trocando figurinha, vinha uma notícia da CEBIC que eu passava para ele, a gente ia conversando, ele veio aqui, fez algumas apresentações, sempre se colocou à disposição. Dr. Fernando, obrigado por ter vindo aqui, bater um papo conosco, nos explanar sobre a reforma tributária, a satisfação. Disponibilizar o tempo, né? Disponibilizar o seu tempo, ter a CEBIC aqui junto com o Sinduscom é muito importante, é um agradecimento imenso. E o que o Sinduscom vem fazendo é isso, trazendo conhecimento, treinando, capacitando as empresas associadas para que quando realmente chegue esse tema, essa situação da nova questão da reforma tributária, as empresas já estarem o mais preparadas possíveis. No mais, agradecer também o Vinícius pela condução aí do podcast. Estamos em etapa final. Era isso. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Acho que as palavras do Ricardo, né, mostraram isso. Obrigado por vocês terem participado. Muito bacana. E explode a cabeça da gente. Nossa, comecei a anotar um monte de coisa aqui, pensar em... Vou ter que ter uma pessoa para começar a organizar esse grupo de estudo. Se você que está nos assistindo ou nos ouvindo também ficou com essa sensação, explodiu a cabeça, aproveita para compartilhar esse vídeo com seus colegas, com seus... tem um grupo aqui de empresários ou um grupo de profissionais. Compartilhe esse conteúdo porque certamente pode interessar. Pode não. Vai interessar porque interessa a todos e nos assista nestes demais episódios. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, ao Senai, a Mútua e a R. Dalmolin, que estão conosco aí nessa segunda temporada. Pessoal, muito obrigado novamente e até a próxima.